Eu sei que você já viu o título, então vamos aqui para o nosso primeiro exemplo logo de cara. Tenho aqui várias imagens diferentes, várias coisas que eu poderia usar durante a minha edição, e caso você ainda não saiba, uma das melhores maneiras de ter uma boa edição, uma edição mais rápida, é tendo uma organização, e eu acredito que tem muita gente que não tem a mínima ideia de como se organizar melhor aqui no CapCut. Então eu tenho todos esses vídeos aqui, eu posso simplesmente vir aqui, ó, sem selecionar nenhum, eu clico fora e vou criar uma nova pasta. Eu posso renomear aqui, né, como vídeos carros, né, posso colocar carros, e aí a gente dá um salvar e manda esses 3 para dentro desta pasta. Mas tem outra forma também, muito mais rápida inclusive, que é você selecionar vários vídeos juntos, né? Você seleciona todos eles, dá um botão direito e aí você vem aqui, ó, nova pasta com o item selecionado. Então você vai mandar, ó, já de uma vez, esses 2 foram mandados para essa pasta, ó, rapidamente, muito prático, e aí você só tem que mudar o nome dela. Ainda nesse processo de organização, talvez você não saiba dessa funcionalidade do CapCut, que é assim, uma mão na roda quando você está editando algumas coisas que já foram editadas ou que de repente foi gravado em um estúdio, né? Já teve algum corte de câmera, enfim. A gente tem aqui um exemplo, ó. Eu juntei várias imagens, que são até algumas dessas imagens aqui, e exportei como um vídeo único, né? Então eles estão aqui, ó, são vários imagens dentro de um único vídeo. Com ele selecionado, a gente pode vir aqui, ó, em dividir cenas, e ele vai ler aqui o nosso vídeo e vai entender exatamente onde são os cortes desse vídeo. Então olha aqui, ó, ele já fez pra gente, ó, ele já entendeu que aqui é o vídeo do mar, né, da praia, depois o casal no deserto, depois a estrada com a praia e no final aqui, ó, esta planta também. Então a gente já tem os cortes feitos. De repente você quer fazer uma correção de cor ou um color grading só nesse take, ou mexer até a escala dele, ó. Você consegue mexer nesse único vídeo sem influenciar os outros vídeos. Porque, por exemplo, se eu der um Ctrl Z aqui, ó, a gente vai ter o vídeo inteiro, e aí se eu aumentar a escala dele aqui, ó, eu tô aumentando a escala de todo mundo. Daquele jeito, funciona muito, muito melhor. Agora, uma coisa que muita gente não sabe é que você consegue fazer isso com o vídeo diretamente aqui na aba de importar. Você clica com o botão direito, vem aqui em dividir cenas. E qual que é a diferença aqui? Ele vai ler, né, as nossas cenas e ele não vai jogar na timeline. Ele vai deixar separado aqui pra gente, ó. Inclusive, ele criou até uma nova pasta. Então ele fez aqui, ó, uma pasta com as cenas divididas. Então como que você pode usar isso? Vai que você pega um vídeo completão, onde você quer usar vários takes diferentes desse vídeo, ao invés de você ter que ficar procurando várias vezes, analisando onde tá, ele já vai te dar aqui, ó, tudo separadinho para você usar inteiramente. Inclusive ele até entendeu aqui que o black também é um take. Então você consegue, ó, separar os takes para você usar da forma que você quiser de um único vídeo. Isso é uma mão na roda. Para o nosso próximo exemplo, uma coisa que muita gente reclama do CapCut, mas que a maioria nunca ouviu falar, é que você consegue copiar vários atributos que você fez em um vídeo para outro vídeo ali na sua timeline na hora, tranquilamente. Então eu tenho aqui esse vídeo que eu já mexi na escala dele, eu já mexi aqui no ajuste de cor, né? Eu joguei aqui uma correção de cor, pedi para ele criar, joguei um LUT, que inclusive eu ensinei aqui nesse vídeo como você pode deixar o seu vídeo com uma cor muito melhor, muito mais cinematográfica. O card está aqui para você assistir depois. É um tutorial bem completinho para você aprender. Então ele tem aqui, ó, tudo, mexi mais ou menos, né? Fiz rapidão só pra gente testar. E agora eu quero passar esta cor e tudo que tiver aqui, né, dentro desse vídeo que eu mexi, para este outro aqui. Óbvio, são cenas diferentes, mas já vai servir muito bem. Eu vou ganhar um baita tempo para eu não ter que refazer o mesmo processo, eu ter que olhar onde que eu cliquei, enfim. O que que eu faço? Eu não vou dar um Ctrl C e Ctrl V em cima dele, porque eu vou estar colando o nosso vídeo aqui normal, né? Eu tô dando um Ctrl C e Ctrl V no vídeo. Eu vou clicar com o botão direito e vou vir aqui, ó, em copiar atributos, ou você poderia vir em Ctrl Shift C, e aí você dá um copiar atributos, vem aqui em cima do seu vídeo e
vem colar atributos. E aí ele vai te dar todas essas opções, ó. E aí você pode escolher se você vai querer copiar o atributo de áudio, de vídeo, os ajustes, o LUT, as curvas, tudo que eu utilizei vai estar aqui. Então, de repente, tem alguma coisa que você não quer. Tipo, o vídeo, eu mexi aqui no tamanho dele, na tela. Então, pode ser que você não vá utilizar. Aí você tira, vem aqui no colar e olha lá, ele tem aqui, ó, ficou totalmente esquisito porque as cenas são muito diferentes, mas já é um caminho muito bom pra gente replicar aqui as nossas coisas, né? Então às vezes você tá ali no dia a dia fazendo uma edição muito rápida, você precisa ser muito mais ágil, essa é uma forma muito prática de você fazer. E aí, claro, eu vou vir aqui, vou dar só uma ajustada nessa curva que não tá legal, vamos só descer um pouquinho aqui. E agora sim a gente tem um take aqui, ó, levemente parecido um com o outro. Dá pra quase falar que foram no mesmo lugar. Isso aqui com certeza vai ampliar totalmente a sua visão na hora de editar com o CapCut. Próximo exemplo aqui que também muita gente apanha no dia a dia, acaba ficando irritado, acaba achando confuso, porém é uma coisa muito simples e que vai te ajudar demais. Esse vídeo ele serve exatamente para isso. São pequenos detalhes, mas que às vezes no dia a dia a gente acaba não vendo. Eu tenho aqui esse vídeo, o bruto de um dos tutoriais que eu fiz aqui há pouco tempo para o canal. Ele tá aqui, ó, com o áudio separado, que eu nem linkei ainda, ele tá aqui separado, e também o vídeo original, aqui em cima. Muita gente não consegue ver o waveform, que são as ondas do seu vídeo, né, do seu áudio, na verdade, que você consegue ver e consegue entender muito melhor na hora da edição. Você vai ver que ele tá até lendo aqui agora, ó. Então ele tá terminando de ler, que é um áudio muito grande, e a gente teria que sincar aqui, mas eu não vou fazer esse trabalho agora. A gente vai ver que embaixo desse vídeo aqui, ó, junto com ele, tem um waveform também, que é do próprio vídeo. Só que eu quero que isso fique maior. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, configurações de rastreio, tamanho da forma de onda do áudio. E olha só, eu consigo aumentar isso aqui de forma bem prática. Eu posso deixar até só a waveform se eu quiser, ó. Então eu posso deixar assim, e aqui a altura da faixa, eu posso aumentar a faixa inteira também, ó. Então fica uma faixa bem grande, ou você poderia deixar, de repente, curto, ó. Isso aqui, inclusive, influencia no desempenho da sua edição também. Lógico que é uma coisa mínima, mas no dia a dia, com vários cortes, com muita coisa aqui na sua timeline, você, de repente, deixar sem aparecer essa thumbnailzinha aqui, né? Essa imagenzinha aqui vai ajudar levemente no desempenho do seu computador para fazer com que tudo isso fique muito mais leve e mais prático. Aqui você consegue também a mesma coisa, ó. Deixar só ela, quando é só o áudio, ou você deixa o áudio desse tamanho, o que eu acho muito melhor, porque é muito mais prático também. Você já enxerga ali, ó, onde tá as waveforms, você já consegue fazer até o processo de sync de forma muito mais prática e mais rápida também. Inclusive, já que a gente tá aqui, caso você não saiba, quanto mais você sobe e mais vermelho fica aqui, isso quer dizer que o seu áudio está a ponto de começar a estourar, você está começando a perder informação. Então, por favor, meu querido amigo e minha querida amiga, deixa isso aqui no ponto que você não vê nada vermelhinho aparecendo ali, ó, vermelhinho, amarelo. Esse é o ponto ideal para você não ter aquele tipo de tutorial totalmente 2007. Antes da gente ir para mais um exemplo, se você ainda não conhece o Hollywood na palma da sua mão, o meu treinamento completo de criação, eu vou te convidar para conhecer. O link tá aqui na descrição e também no comentário fixado. E eu tenho certeza que se você conhecer, você vai curtir muito, porque é um treinamento completo do zero até o avançado, onde a gente fala de tudo, desde a primeira ideia, desde o roteiro, até a edição, os efeitos visuais, animações, como se vender melhor, e tudo isso em uma comunidade completa com vários outros alunos que trocam ideia todo dia, dão dicas, dão feedbacks, pedem ajuda um do outro. Enfim, é um lugar muito legal que tem crescido bastante e que eu tenho certeza que você entrando, você vai curtir muito e vai aprender muito, porque eu tô trazendo sempre novas aulas com tudo que eu acho muito interessante. Então, o link tá aqui para você conhecer. Bom, vamos lá para mais um exemplo. Esse próximo exemplo aqui, ele foi lançado esses dias, o negócio é tipo super novo mesmo, e obviamente não deve ser
todo mundo que tem ainda. Mas agora o próprio CapCut, ele te dá a opção de gravar a tela enquanto você está fazendo alguma coisa. Para você que faz vídeo da sua edição, ou de repente se você já quer mostrar um teaserzinho para a pessoa que você está trabalhando, ou você tem que mostrar alguma coisa específica da sua timeline, agora você consegue fazer simplesmente isso ligando aqui, ó, essa opção de gravar, né? Ele vai gravar a tela, você consegue gravar a tela toda, ou você pode escolher um lugar específico para gravar. E aí o mais legal é que depois que você gravar, você consegue simplesmente jogar para dentro do CapCut, então você já vai ter ele aqui, ó, dentro do seu projeto, ou você pode já salvar de uma vez. É uma funcionalidade bem interessante para você utilizar aí, mas claro que vai depender aí de cada pessoa. Não é todo mundo que vai utilizar, mas é uma ferramenta legal para você ter junto aqui no software, né? Agora para esse próximo exemplo, a parada é demais e eu acho que pouca gente faz isso. Se você já fazia, você já tá à frente de muita gente aí. Eu tenho aqui, ó, vários vídeos diferentes, mas do mesmo assunto, né? Eu tenho aqui o carro na frente, ele mais longe, ele de costas aqui, ó, enfim, né? Vou pegar aqui 4 opções diferentes. Vou colocar até mais ou menos assim. Qual que vai ser a ideia aqui? A ideia é a gente fingir que a gente ia fazer um multicam com ele. E o que é um multicam, caso você não conheça? Você vai ter gravado várias imagens do mesmo assunto ou da mesma pessoa, só que de ângulos diferentes, né? Então, normalmente a gente bate uma palma até para ter o sync, então pode ter uma câmera daqui, outra daqui, e aí você vai syncar todo mundo aqui, né, na timeline, e aí fazendo isso, você vem aqui, ó, seleciona todos eles com o botão direito, vem em criar clipe com várias câmeras. Aqui nesse caso, eu tenho várias imagens diferentes que não foram gravadas com a mesma câmera, só que a ideia aqui é não se preocupar com questão de sync, porque você poderia até inclusive usar outras imagens aqui, que não tenham nada a ver uma com a outra. Eu estou usando aqui várias imagens sobre o mesmo assunto, mas você poderia colocar vários vídeos diferentes e simplesmente vir aqui com o botão direito, criar clipe com várias câmeras. Aqui no caso, se você estivesse realmente fazendo uma multicâmera, você ia escolher o lugar aqui, ó, como que você quer fazer o sync, mas como eu não estou preocupado nisso, eu vou simplesmente deixar no automático e ele vai fazer aqui a multicâmera pra gente. Então você vai ver que aqui do lado esquerdo ele tem a opção da multicâmera e aqui é a nossa visão de como vai ficar o nosso trabalho. Qual que é a sacada aqui? A gente vai usar esta ferramenta para agilizar o nosso processo em muitos e muitos cortes que você normalmente ia demorar muito fazendo um por um. Dessa forma, eles estão todos aqui. A gente pode inclusive puxar uma música. Vou colocar ela aqui, ó. Vou descer um pouquinho só para não ficar tão alta. E a gente vai brincar agora no ritmo da música, só que fazendo o corte todo através da multicâmera. Inclusive, você pode ir clicando, né, ó. Conforme você clica, ele vai fazer o corte, ou você pode clicar com as teclas 1, 2, 3, 4, ou quantas câmeras você tiver, que no caso aqui vão até 9 câmeras que você pode utilizar, né? Então a gente vai aqui clicando nos botões, eu vou colocar para dar um play, e vamos lá, 1, 2, 3 e... Posso desabilitar aqui a multicâmera. Aqui, ó, tem alguns pontos que os vídeos acabaram, né, ó. Então eles não tinham a mesma duração, então a gente tem que acertar aqui que aqui ficou em black. Vários outros momentos aqui, ó. Mas a gente já tem, ó... E aí, claro, você pode mexer nisso ainda também, ó. Tá aqui, eu posso vir aqui, ó, simplesmente... Posso voltar para cá, ó, ou até aqui, ó, para ser um take mais diferente. E aí, claro, você pode aumentar, pode diminuir, enfim, você pode cortar melhor se você achar que não ficou tão bom. Isso aqui é uma mão na roda quando você precisa fazer um vídeo que é muito grande e que você tem muito material. Dessa forma, você junta todos eles e aí deixa o seu feeling funcionar com a multicâmera. Para finalizar, eu já fiz um vídeo há algum tempo atrás falando sobre alguns hacks do CapCut. Ele tá aqui no card para você continuar assistindo um pouco mais. Eu tenho certeza que você vai curtir. É isso e a gente se encontra muito em breve.